Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje o vídeo está super especial. Hoje eu vou mostrar a diferença entre um canário cobre clássico, um canário ágata clássico e um canário ágata elmo. Pois é, promessa é dívida, então hoje eu vou mostrar isso aqui para você. Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Como eu mostrei no vídeo anterior os canários que chegaram aqui, os canários ágata elmo vermelhos que chegaram aqui no meu criatório recentemente e prometi que ia mostrar aqui para você, então tá aí o vídeo. E hoje eu fiz questão, eu poderia estar mostrando aqui somente o ágata clássico e o ágata elmo para mostrar a diferença entre eles, mas resolvi colocar um cobre aqui para ficar mais didático, para você entender melhor, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é falar sobre o canário cobre, né? O vídeo é sobre elmo, mas vamos falar primeiro sobre o canário cobre. Como você está observando aí, o canário cobre é esse mais escuro que está aí na gaiola, né? O canário que tem aí o bico mais escuro, a unha dele é mais escura. Tá observando isso aí? Olha a patinha dele, a canelinha dele aí, como é mais escura do que os outros dois. Tá percebendo isso aí? Observe como que o desenho aí, a estria nesse desenho, essas estrias que formam o desenho, é bem mais escuro do que dos outros dois. Observe também a envoltura, não se preocupe não que eu vou explicar direitinho o que é isso, tá joia? A envoltura, olha como que ele é bem mais escuro do que os outros dois. E o lipocromo vermelho, você observou que os três têm o lipocromo vermelho? Lembrando que temos dois lipocromos, o lipocromo amarelo e o lipocromo vermelho. Nesse caso aqui são três pássaros que têm o lipocromo vermelho. Então você consegue observar que o lipocromo aí do canário cobre é mais escuro, é uma tonalidade mais vinho. Pois é, o canário cobre ele tem maior envoltura e isso faz com que esse lipocromo ele fique com essa tonalidade mais vinho. Por quê? Porque a envoltura é a melanina que está dispersa na plumagem do pássaro. Então ela se mistura ali com o lipocromo, né, com aquele vermelho ali, e dessa tonalidade mais escura. Então o que é que eu preciso buscar no canário cobre, Carlos Alexandre? No canário cobre você precisa buscar com que a eumelanina negra esteja na sua maior expressão, em máxima expressão. O que é isso? O canário cobre ele tem que ser o mais negro possível. Então, esse desenho dele aí, essas estrias tem que ser o mais negro possível. E para isso, né, para esse canário estar no padrão, elas precisam ser largas e contínuas. Como que isso acontece? A eumelanina, quando ela vai desenhar ali, colorir a peninha, ela se concentra no meio ali, na parte central da peninha. Como uma peninha sobrepõe a outra, então dá essa sensação de que tem um desenho se formando, né? Então é uma estria, a gente chama isso de estria. Então fica uma peninha sobrepondo a outra, dá essa estria aí. Então essa estria ela precisa ser larga e contínua, ok? Olhando esse pássaro de cima, você vai conseguir ver certinho esse desenho, tá joia? E aí, a envoltura também. Você precisa fazer com que essa melanina que fica dispersa na plumagem, ela seja o mais escuro possível também. Então, nos acasalamentos, você vai buscar essas características, com que seus passos sejam o mais escuro possível, ok? Um bom lipocromo também, para que esse pássaro fique aí bem dentro do padrão. É lógico que existem outras características, mas a princípio é isso aqui que você vai observar de maneira melhor, beleza? E agora vamos observar o canário ágata clássico. Qual que é o canário ágata clássico? O canário ágata clássico é esse canário que tem aí a estria mais fininha e entrecortada, e ele é o mediano aí, né? Ele tá, você observa que nós temos um canário muito escuro e um canário mediano e um canário mais clarinho. Pois é, o ágata clássico ele é mais clarinho do que o cobre. Olha o desenho dele, como que a estria dele é diferente da estria do canário cobre. Observe o bico dele, como que é muito mais clarinho do que o bico do canário cobre. E a unha também, a canelinha dele ali, também é bem mais clarinho do que no caso do canário cobre, ok? Então é isso que a gente busca. Esse canário ágata clássico aqui, ele ainda tem um pouco mais de envoltura do que um canário ali que a gente leva para
competição, ok? E é um canário que eu vou trabalhar aqui com a mutação EUMO, então eu fiz questão de ter essa característica aqui no meu plantel. Então é o seguinte, observe que, diferente do canário cobre, o desenho que se forma no canário ágata clássico é uma estria fina e entrecortada. Então isso acontece no canário ágata. O que acontece lá? Acontece uma centralização ainda maior, né, desse desenho. Então o que acontece? Essa estria fica fininha, mais fininha e entrecortada. Então em vez dessa estria ser contínua, ela é entrecortada, ela vai picotando. Você está observando aí o desenho dele? Assim fica bem, mostrando o canário direto assim, fica bem mais fácil de entender, né? O desenho também, esse desenho precisa ser bem negro também, ok? Precisa ser bem escuro também. Porém, no ágata, a gente busca maior contraste. O ágata clássico, a gente busca um canário de contraste. Então, diferente lá do cobre, que a gente busca um canário mais escuro, aqui no canário ágata, a gente quer mais contraste, a gente quer enxergar o fundo. Então, observe que o lipocromo dele fica bem mais claro do que no caso do canário cobre. Por quê? Porque acontece uma redução da envoltura, essa melanina que fica dispersa aí na plumagem. Se você não está entendendo muito sobre envoltura, tem vídeos aqui no canal que eu explico de maneira melhor. E o seguinte, não fica preocupado com isso não, porque de tanto eu ficar falando aqui na sua cabeça, uma hora vai entrar. Porque lá atrás também eu apanhava demais para entender essas coisas. Mas aí eu fui insistindo, né? Eu fui assistindo mais vídeos, eu fui buscando ler livros, eu fui buscando mais conhecimento, até que a coisa foi entrando na minha cabeça e eu tenho ainda muita coisa para aprender. Como acontece uma redução da envoltura, então a gente trabalha no canário ágata para reduzir essa envoltura, aí acontece que o lipocromo fica mais vermelho, a gente vê um vermelho melhor, a gente não vê aquela tonalidade vinho que a gente vê lá no cobre, a gente vê uma tonalidade um pouco mais vermelha, ok? Um vermelho bem mais vivo do que no caso do canário cobre, beleza? Lembrando que no canário cobre não adianta você buscar um canário totalmente negro, totalmente preto. Essa envoltura, esse desenho, esse negro dele não pode atrapalhar o desenho, ok? Não pode ter só um borrão ali nesse passarinho, não ele ser completamente negro não, beleza? Senão ele perde as características, então tem que saber dosar isso aí, ok? E no caso do canário ágata EUMO, o que acontece no canário ágata EUMO, Carlos Alexandre? Olha, no canário ágata EUMO acontece uma redução ainda maior da envoltura e da felmelanina. Ô, Carlos Alexandre, você agora falou felmelanina, você não tinha falado. Pois é, a felmelanina é a tonalidade marrom, né? É algo que a gente, no caso dos canários negros oxidados e os negros diluídos aqui, né, no caso do canário cobre e no caso dos ágatas, a gente faz esse trabalho para reduzir a felmelanina. Onde é que eu vou ver essa felmelanina? Na maioria das vezes é mais fácil ver ela depositada na borda da peninha, tá joia? Então é algo que provavelmente você vai levar um tempo maior para observar isso aí, mas não se preocupe, como eu acabei de falar com você, porque com o tempo, com a sua experiência, você vendo um canário daqui, comparando ele com outro dali, você vai aprendendo isso aí. Então fique totalmente tranquilo em relação a isso. No caso do canário EUMO, agora você já sabe qual que é o EUMO aí, né? O EUMO é esse mais clarinho. Por que ele é esse? Dá pra gente ter essa convicção de que ele é esse mais clarinho? Porque no caso dele, eu não disse que acontece uma redução ainda maior dessa envoltura. Então, o desenho dele fica numa tonalidade não tão escura quanto o cobre e o ágata clássico, já fica uma tonalidade cinza escuro. Então, ali no caso do canário EUMO, a tonalidade do desenho dele ali já vai ser cinza escuro, ok? E acontece ali uma redução desse desenho, acontece aí a redução da envoltura, então o pássaro fica fica mais visível, esse desenho fica mais visível, fica muito bonito, é muito bonito ver um canário EUMO dentro do padrão. Por quê? Porque o desenho salta aos nossos olhos, porque o fundo fica bem brilhante, o fundo fica bem clarinho, existe um contraste muito grande, então a gente consegue distinguir facilmente o desenho escuro ali, né, cinza escuro, do lipocromo ali no fundo, beleza? Esse lipocromo vermelho.
Tá vendo como que aos poucos você vai entendendo que os canários, apesar da gente estar falando do mesmo canário, né, o canário de cor, mas existem diferenças entre eles. Então aqui a gente está vendo o canário cobre, o canário ágata clássico e o canário ágata elmo. E em relação a categoria deles, Carlos Alexandre, os três são intensos, ok? Aqui nós temos 3 canários da categoria intenso. Tem vídeos aqui no canal que eu explico certinho sobre a categoria, beleza? E é claro que você observou aí que a unha do canário da mutação elmo é bem mais clarinha do que a unha dos outros 2 canários, né? Então isso vai acontecer também. E para matar, para fechar, para você não ter dúvidas, a maior característica, a característica que vai deixar isso de maneira mais fácil para você entender é que, no caso do canário elmo, o canário da mutação elmo, os olhos dele são vermelhos, ok? Talvez aqui no vídeo você não tenha essa percepção por causa da iluminação, da imagem, da edição que eu faço aqui, mas ao vivo você consegue perceber que o olho do canário elmo ele é vermelho, ok? Como acontece toda essa redução aí, o olhinho dele fica vermelhinho, beleza? Eu ainda quero conversar com você essa semana sobre o cobre mogno. Eu postei lá no Instagram, @canarioqualitá cobre mogno. O pessoal ficou doido, o pessoal achou bonito demais. Então eu quero mostrar para você o cobre mogno essa semana também. Vou continuar falando com você aqui sobre esses canários da mutação elmo que chegaram aqui para mim. Vou retornar depois na série que eu estou fazendo lá com os canários vermelhos e depois vou falar dos canários cobre também. E não se esqueça, é interessante você, tem muita gente que está assistindo aqui os vídeos e não está se inscrevendo aqui no canal. É interessante você se inscrever aqui no canal e ativar esse sininho, porque eu pensei aqui, eu vou criar uma série de vídeos mostrando para vocês tudo que eu estou fazendo aqui com os canários da mutação elmo, ok? Como que eu estou melhorando eles, os acasalamentos, mostrando aqui qual machinho que vai com qual fêmea, para você ir entendendo melhor e para você se sentir aqui dentro, né? Para você se sentir bem pertinho aqui de mim aqui fazendo esse trabalho de melhoramento dessa cor, ok? Coloca aí nos comentários qual que você mais achou bonito, o canário cobre, o canário ágata clássico ou o canário ágata elmo. Coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho e eu ver qual é a sua preferência. Dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @canarioqualitá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!